Porque a perfeição. O que é perfeição? O que é ser perfeito? Existe perfeição? Quando que eu sou perfeito? Será que realmente eu sou tão perfeito assim, a ponto de dizer para o outro que o outro não presta ou que o outro não pode pertencer? Será que não seria uma arrogância? E eu estou achando que é uma perfeição? Quando o outro é perfeito para mim? Que obrigação o outro tem de ser perfeito para mim? Então, como eu sempre falo para vocês, a única coisa que até hoje é comprovada cientificamente que é perfeita é a morte. Porque enquanto tem vida, existe imperfeição. Então, se a gente olha para a morte, quando a morte chega, não tem mais o que fazer. Ela é perfeita. E como é que eu sei que a morte é perfeita? Porque ela está completa. Quando eu olho para a morte, eu não consigo tirar nem colocar mais nada nela. E essa é a definição de perfeição. Algo perfeito é algo onde eu não posso colocar nem tirar nada. Enquanto tem imperfeição, tem como colocar, como tirar, como transformar, como resolver. E se existe morte, existe perfeição. E a principal característica da morte é a falta de movimento. Quem já viu um bichinho morto, ou já viu até uma pessoa morta, quando você vê, não tem mais movimento ali. Você mexe, você pode mexer, virar, e não existe nada de movimento. Está tudo parado. Cérebro, coração, células, tudo parado. Então, a perfeição é essa coisa parada. E a vida não. A vida é movimento. Se a vida tem movimento, então quer dizer que a vida é imperfeita. E se ela é imperfeita, quer dizer que dá para colocar, dá para tirar, dá para transformar. Por isso que muitas pessoas que são perfeccionistas, elas são paradas. Porque elas olham para a morte e não para a vida. Uma pessoa que limpa a casa e não quer que ninguém ande dentro da casa, que ninguém se mexa dentro da casa, que ninguém pegue um copo para tomar água porque a casa está limpa. Isso é uma pessoa perfeccionista, ela quer tudo organizado, ela quer tudo parado. Ela quer morte, ela não quer vida. Porque uma casa bagunçada é uma casa cheia de vida. Uma casa com louça suja quer dizer que teve gente ali que sentou e comeu. Uma cama desarrumada quer dizer que alguém deitou ali e dormiu. Um trabalho que eu não consegui fazer, que ficou um errinho, ou ficou alguma coisinha pela metade, é motivo de comemoração. Porque o meu trabalho está olhando para a vida. Porque o meu trabalho, ele está permitindo ser incluído ou retirado alguma coisa. Então, pensem bem nisso. O que é a perfeição? Será que ela é tão boa assim? Será que é tão interessante ser perfeito? É nas minhas imperfeições que eu me mostro viva. É nas minhas imperfeições que eu digo que sim, ainda dá para fazer alguma coisa. E outro lado, né? Falando da perfeição. Não existe bom nem mal no sistema. Não existem pessoas boas, não existem pessoas ruins. O que existe no sistema são estratégias de vida. Eu não sou perfeito, eu tenho minhas estratégias de vida. E o que são essas estratégias? É o jeito que eu encontro de sair dos meus problemas. E quais são esses meus problemas? Na grande maioria das vezes, os emaranhamentos. O emaranhamento é uma estratégia de vida. Então, se eu tinha um vô que batia na minha avó e era alcoólatra, era a estratégia de vida que ele achou, que ele encontrou para dar sequência no sistema. Porque se ele não tivesse o alcoolismo para sustentar a vida dele, ele morria.
E de repente você hoje nem era possível, porque aí ele morria antes do teu pai nascer ou da tua mãe nascer. E se o teu pai e tua mãe não existirem no sistema, você também não existe. Então, quando a gente olha para a constelação e fala isso, um moralista de plantão vai vir e dizer assim, então você está dizendo que é certo o meu avô bater na minha avó? Claro que não é certo. Existe a lei dos homens e existe a lei sistêmica. Existe o que é certo e é errado para o sistema, existe o que é certo e errado para a lei dos homens. Quando falamos em sistema, nós falamos que o que importa para o sistema? Que a vida siga adiante. Independente de como for. Nem que seja aos trancos e barrancos, porque o que existe ali é uma força muito maior. E nós temos que ser muito humildes para entender que a gente não tem poder nenhum sobre isso. A única coisa que importa, que é o essencial, é que a vida chegou até nós. E recebendo essa vida, a gente faz o melhor que a gente puder com ela. Se hoje eu sofro na minha vida, se hoje eu tenho problemas, eu estou emaranhada. E eu estou nas minhas estratégias de vida. Eu não tenho como agir de outra forma. Eu vou, por exemplo, ser castigada porque um dia eu gritei com meu filho? Não é certo, né? Gritar com a criança. Mas por que eu gritei aquele dia? Qual culpa sistêmica eu carregava que me levou a ter essa atitude? Isso é uma estratégia de vida para o sistema. Claro que não é certo bater em criança, não é certo gritar com a criança, isso todo mundo já sabe. Só que aí vem a grande jogada dentro das constelações. Quando a gente olha para isso, quando a gente entende os emaranhamentos, quando a gente cria uma consciência sistêmica através de uma ligação direta com o metaconsciente. Aí a gente começa a sair desse amor cego, desse amor estratégico, onde eu ajo instintamente comandado pela minha alma sistêmica, porque o que eu quero? Pertencer. Independente de qualquer coisa. E reconheço a minha pequenez diante do sistema. E aí eu começo não mais ser tão manipulado assim por esse sistema. E eu começo a me tornar amiga ou amigo da grande alma. Eu começo a entender as coisas. E aí a minha vida vai começando a ficar melhor, mais fácil. Então, pessoas que se preocupam muito com moralismo dentro do sistema, volto a dizer, não estou falando da lei dos homens, não estou falando das regras de convivência, não estou falando que é certo bater em ninguém, não estou falando que é certo estuprar ninguém. Mas eu estou falando sistemicamente, é uma outra visão muito mais ampla e muito acima do que está a nossa pequenez, do nosso raciocínio, do que a gente acha que é certo, do que a gente acha que é errado. É uma coisa que está muito além de nós. E só sendo muito humilde para entender isso. Enquanto eu ficar na arrogância de querer dizer, ser um julgador do que é certo, do que é errado, eu não vou para frente na minha vida. E isso é uma constatação. Ou eu aceito que é assim e entendo que eu posso fazer algo com isso, ou eu continuo num pedestal dizendo: meu avô não prestava, meu pai não prestava, meu pai me abandonou, meu pai me judiou. Claro, gente, eu sei, é muito doído. O coração de vocês é importante. O sentimento de vocês é importante. As pessoas, elas são capazes das maiores crueldades com a gente. Mas eu garanto para vocês, conhecimento sistêmico ajuda muito nessa hora. Porque sem conhecimento sistêmico eu vou continuar julgando, eu vou continuar excluindo. Eu não preciso ser a Poliana, né? Como eu sempre falo, aquele livrinho da Eleanor Potter ou Porter, sei lá, onde tem uma menininha, que essa menininha ela só vê o lado bom das coisas. E tudo tá certo para ela. Eu vou falar para vocês uma grande diferença entre se submeter a algo e honrar esse algo. Tem uma grande diferença. E a gente não precisa, não, ficar vendo só o lado bom da vida. Ou dizendo assim, meu pai me bateu a minha infância inteira. Mas tá tudo certo, né? Ele tem o direito de pertencer, eu tenho que honrar isso. Sim, você honra o lugar que teu pai tá.
Você não aceita o que ele fez. Você deixa com ele o que é dele, mas você entende que nenhum pai, em sã consciência, bateria num filho. Tem alguma coisa por trás, tem uma estratégia, tem alguma coisa. Só que isso não cabe a nós julgar. E não é para esquecer também. Não é para se tornar um saco de pancada do marido, um saco de pancada da mãe, ou vir fazer o filho um saco de pancada. É muito delicado isso, sabe? Mas um dia, com as nossas leituras e com os nossos estudos, a gente chega lá e a gente consegue finalmente entender isso. Mas foque no essencial. Independente de como foi, a vida chegou até vocês. Porque é muito comum, como eu já falei na outra aula, pessoas que não tiveram experiência nenhuma de vida, que não sofreram nada nessa vida, chegarem e dizer para você assim: ah, toma teu pai, toma tua mãe, não sei o quê. Tem duas coisas distintas aí. Quando você passa por um sofrimento, esse sofrimento que você que está assistindo essa aula hoje está lembrando e que foi muito cruel para você, foi muito difícil. Esse sofrimento é o que vai te transformar no melhor constelador do mundo. Porque você sentiu na pele o que aquele que procura ajuda vai vir falar com você. A tua sensibilidade vai ser muito maior. E quando você consegue chegar naquele momento de não julgar mais e saber que realmente isso é possível, aí você tem todas as características importantes para chegar para a pessoa e dizer que para ela também é possível. O quanto que tua vida melhorou depois que você entendeu o que aconteceu. Agora, pessoas que não passam por experiências, elas falam da boca para fora. Lembrem, né? Eu cito, vocês sabem que eu gosto de todas as religiões, né? Eu amo todas, porque todas têm a intenção de te aproximar de Deus. Então eu digo para vocês assim, lembrem na Bíblia, quando fala que o ouro é provado pelo fogo. E é assim que a gente sabe o valor do ouro, pelo fogo. E vocês valem ouro. E não foi à toa que vocês viveram o que vocês viveram na infância de vocês. Não foi à toa que vocês passaram nos relacionamentos de vocês. É porque a grande alma tinha uma grande missão para vocês. E só vivendo e experimentando o sofrimento que você se torna um bom constelador. Porque falar da boca para fora tem um monte de gente que fala. Mas sentir na pele, eu sei. Eu imagino, por exemplo, quem teve problemas no relacionamento. Uma traição, ou algo assim muito, muito sacana que a pessoa fez, uma violência física, violência doméstica, seja o que for. Já foi muito doído com esse parceiro. Imagine quando é o pai ou a mãe. A dor multiplica por 1000. E eu sei que tem gente aqui que sofreu com pai e com mãe. Então, era porque era para ser assim. Tudo foi como tinha que ser. A missão de vocês é muito maior nessa vida, nessa existência. Eu lembro que uma vez eu assisti um documentário do Tony Robbins na Netflix, nem sei se tá mais lá, o Guru, uma coisa assim. E eu me lembro que veio uma menina, né? Ele estava dando uma palestra e ele falou o que era o problema da menina. E a menina disse assim: eu cresci com meu pai e com a minha mãe numa seita. Ela era brasileira, mas ela morava nos Estados Unidos. Foi para lá pequenininha. E eles foram para essa seita. E nessa seita, as crianças, todas as crianças que moravam nesse povoado, né, nesse lugar que eles se juntavam, né, por causa dessa seita, eram obrigadas a serem oferecidas como oferenda para os gurus da seita, lá para os caras que comandavam a seita, para eles fazerem sexo com as crianças. E ela cresceu, a vida dela, ela cresceu, ela passou a infância dela fazendo sexo com esses caras que os pais ofertavam ela como oferenda. E ela era totalmente traumatizada. E aí,
O, o Tony Robbins, ele pegou e chamou alguns homens para ficar do lado dela, e ela simplesmente ela se afastava, assim, ela tinha totalmente pavor de homens. E ele fez uma dinâmica lá, para que a partir daquele momento, acho que eram 3 homens, eles se tornassem os anjos da guarda dela. E ele fez os caras se comprometerem com ela, que os caras iriam proteger ela. E mostrou para elas que nem todo homem era como aqueles homens. E aí ele disse para elas assim: essa dor nunca vai passar. O Bert Hellinger já falou isso para muita gente que sofreu numa constelação e que veio um emaranhamento muito pesado. Essa dor nunca vai passar. Mas você pode fazer algo bom com ela. Aí o Tony Robbins falou para ela assim: monte uma ONG para crianças abusadas. E aí ela veio um brilho no olho dela, porque você passou por isso, então você vai poder ajudar quem passou por isso. Aí, como esses encontros do Tony Robbins são vários dias que as pessoas vão num lugar lá e ficam hospedadas e participam das dinâmicas e tal, né? Todo dia tem dinâmicas. No outro dia, as pessoas que estavam, tinha milhares de pessoas, sem ela falar nada, sem o Tony Robbins falar nada, fizeram doações para essa menina, não sei quantos $1.000, cento e poucos $1.000. As pessoas se comoveram e fizeram doações no próprio evento para ela montar a ONG dela. Então, é assim que é a vida, gente. Muitas vezes, o sofrimento que eu passei é porque eu preciso ajudar os outros. E a grande alma me escolheu. Tá bom? Mas vamos dar sequência aqui, porque o campo está muito emocionado. Então, não existe bom nem mal, gente. Só existem estratégias de vida. E se você passou por alguma dificuldade, é para um bem maior. Por mais que pareça masoquista isso, mas não é. Isso é transcender o pensamento. Se incluo todos do meu sistema no meu coração, fico bem comigo mesmo. Como posso, por exemplo, excluir meus pais se eu sou meus pais? É impossível ficar bem comigo se eu rejeito meus pais. Aí vocês sabem toda aquela história que eu já contei para vocês, né? Que de todas as trilhões de células que temos no nosso corpo, 50% é nosso pai, 50% é nossa mãe. Porém, as células do nosso pai é 50% nossos avós, 50% os outros avós, e da mãe a mesma coisa. E assim por diante, geração após geração. Nós somos a prova da eternidade. E a vida é assim. Então agora vamos mergulhar no sentimento. Eu não vou nem voltar para não ver a carinha de vocês, porque eu quero que vocês olhem para o que significa a família de vocês. Como que nós nos sentimos com relação a ela? O que ela significa para vocês? E como eu sempre falo, só assistam, sem intenção nenhuma, e deixem o movimento acontecer.